O que é a alfabetização? A alfabetização é o processo de ensino e aprendizagem de um sistema linguístico e a forma de como utilizá-lo para se comunicar em sociedade. Quando alfabetizado, o indivíduo será capaz de codificar e decodificar uma língua. Mas, será que somente isso é suficiente? Não. É necessário que o indivíduo saiba também interpretar. Por isso, atualmente se fala em alfabetização e letramento. Assim, nós temos um processo contínuo que não se inicia e termina no primeiro ano do ensino fundamental. E, além disso, tanto crianças como adultos podem ser alfabetizados. Cada pessoa é de uma forma e, por isso, aprende de maneira diferente. Contudo, existem alguns métodos de alfabetização que podem ser utilizados. Eles são divididos em dois grupos, sintéticos e analíticos. Dentre os métodos sintéticos, temos o alfabético. Nele, aprende-se primeiro os nomes das letras do alfabeto para, em um segundo momento, fazer as combinações silábicas e montar as palavras. Já no método silábico, aprende-se as famílias de sílabas antes de compreender as palavras. Por fim, no método fônico, aprende-se associando sons e palavras. São ensinadas as vogais, depois as consoantes e então sílabas e palavras. Nos métodos analíticos, o primeiro é a palavração. Nele, se explora palavras comuns e busca-se fazer com que o aluno reconheça o som dessas palavras. Já a sentenciação parte de um aprendizado que se inicia por frases inteiras, explorando a memorização. O último dos métodos analíticos é o global, no qual já se apresentam estruturas de texto completas, com começo, meio e fim. Algumas famílias desejam ajudar no processo de alfabetização, porém não sabem como. Assim sendo, aqui vão algumas dicas. Primeiro, busque interação verbal. Segundo, experimente fazer leituras dialogadas e narração de histórias. Também é importante que a família incentive o contato com a escrita. Mas no fim, o mais importante mesmo é que a família seja uma motivadora nesse processo. É necessário que saibamos que o indivíduo interage o tempo todo com a escrita, pois vivemos numa sociedade grafocêntrica. Então, o processo de alfabetização se iniciará antes mesmo de se dar conta. Ela compreende basicamente 3 períodos: descobrir a escrita, aprender a escrita e usar a escrita. É necessário que o profissional estimule, facilite e faça intervenções. Para isso, é possível utilizar textos, histórias, rótulos, poesias, músicas, brincadeiras, jogos. Dessa forma, as atividades para alfabetização e letramento dão ênfase não somente no ato de aprender a ler e escrever sistematicamente, mas também na maneira como será aplicado em um contexto social. Portanto, espera-se que uma criança alfabetizada e letrada saiba não somente codificar e decodificar a língua, mas também interpretar significados e compreender variados contextos. Isso é possível graças às experiências promovidas durante o processo. Antes de encerrarmos, precisamos falar do construtivismo e do socio-interacionismo. Partindo da teoria de seu mestre, Jean Piaget, Emília Ferreiro pesquisou o processo mental pelo qual as crianças aprendem a ler e a escrever, colocando o nome de construtivismo na sua teoria. O construtivismo tem como principais pilares a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, consideração do universo sociocultural da criança e ter o professor como mediador, não apenas como um emissor da informação. Essa linha construtivista segue princípios parecidos com os dos métodos analíticos. Isso porque ele faz com que o aluno pense sobre a escrita e não apenas decore sistemas linguísticos. Já o socio-interacionismo é a interação entre o indivíduo e a cultura, onde para Vygotsky é fundamental que o indivíduo se insira em determinado meio cultural para que aconteçam mudanças no seu desenvolvimento. Essa é uma concepção que prioriza a análise dos reflexos do mundo exterior no interior dos indivíduos, por meio da interação deles com a realidade. Ou seja, trata da dimensão sociocultural do estudante, valorizando o contexto histórico, social e cultural em que ele está inserido.